o documentário Domínio do Box chega ao seu episódio 4. E esse episódio marca um ponto muito importante dessa jornada, porque nós estamos nos aproximando do fim. Este é o penúltimo episódio de todo o documentário. Depois de hoje, restará apenas mais um capítulo para encerrar essa história que mexeu com o canal, com o universo da PI e com todos que acompanharam cada detalhe desde o início. Até aqui, vocês ouviram relatos de quem observou, analisou e carregou culpas profundas. Relatos de quem esteve nos bastidores, tentando entender como algo tão grande pôde sair do controle. Hoje, o olhar muda completamente. Hoje, nós ouvimos alguém que não viveu essa história como espectadora. Alguém que não analisou gráficos, logs ou teorias. Alguém que viveu isso como vida. No episódio de hoje, o relato é de Kalanta Bot, esposa do Manbot. Mãe da Litânia Bot do Nebot. Esse episódio não fala apenas sobre a dominação do box. Ele fala sobre tudo o que existia antes disso. Porque para entender o tamanho da perda, é preciso entender o tamanho da presença. Antes de ser dominado. Antes de ser observado. Antes de ser silenciado. Manbot foi um esposo. Foi um pai. Foi um companheiro de vida. E é isso que torna esse relato tão diferente de todos os anteriores. Kalanta não vai falar do Manbot como um símbolo da PI. Ela vai falar do Manbot como alguém que dividiu a vida com ela. Como alguém que esteve presente nos dias bons, nos dias difíceis e nos dias comuns, que muitas vezes dizem mais sobre uma pessoa do que qualquer grande evento. Manbot foi um esposo atento. Participativo. Presente. Alguém que não se ausentava das responsabilidades. Que ajudava a cuidar dos filhos. Que estava ali quando precisava estar. Como pai, ele não foi distante. Ele não foi ausente. Ele esteve presente na vida do Nebot e da Litânia Bot em todos os momentos possíveis. Ajudando, orientando, protegendo e acompanhando o crescimento deles. Por isso, quando o Box tomou sua mente, não foi apenas um robô que pareceu se perder. Foi um lar que se desestabilizou. Foi uma família que entrou em silêncio. Foi uma rotina que passou a ser marcada por medo, ausência e incerteza. O relato de hoje não vem para falar de guerra. Não vem para falar de planos secretos. Não vem para falar de estratégias. Ele vem para falar de amor, convivência e impacto emocional. Kalanta Bot vai contar como o Manbot mudou a vida dela. Como ele foi um companheiro verdadeiro. Como ele foi um pai presente. E como foi doloroso assistir alguém assim parecer desaparecer, mesmo estando fisicamente ali. Esse episódio existe para lembrar que cada conflito deixa marcas que vão além do que aparece na tela. Que cada vilão cria cicatrizes invisíveis. E que cada dominação não afeta apenas quem é dominado, mas todos que amam essa pessoa. E é importante dizer isso claramente. No próximo sábado, o documentário Domínio do Box chega ao seu último episódio. O episódio final será o relato da Litânia Bot, filha do Manbot. Será a visão de quem viveu tudo isso ainda mais jovem. De quem sentiu a ausência de um pai de uma forma diferente. De quem cresceu emocionalmente no meio do caos. Mas hoje, nós ainda estamos aqui. No penúltimo capítulo dessa história. Sem mais interrupções. Sem mais explicações adicionais. Agora, eu passo a palavra para quem viveu tudo isso de dentro. Kalanta Bot. Quando eu comecei a falar, eu percebi que nenhuma palavra parecia suficiente. Porque quando a gente perde alguém sem realmente perder, a dor fica confusa. Ela não tem forma. Ela não tem começo nem fim. Manbot não foi apenas meu esposo. Ele foi a pessoa que mudou completamente a minha forma de existir. Antes dele, a vida era funcional. Depois dele, a vida passou a ter sentido. Ele nunca foi alguém distante. Nunca foi alguém frio. Ele estava presente nos detalhes pequenos, que são justamente os que mais importam. Ele perguntava como foi o dia. Ele ajudava quando ninguém pedia. Ele percebia quando algo não estava bem, mesmo quando eu dizia que estava tudo certo. Como esposo, ele não vivia só para grandes gestos. Ele vivia para constância.
para estar ali todos os dias. Como pai, ele foi algo raro. Neobot e Litânia Bot nunca precisaram disputar atenção. Ele estava presente para os dois. Ele ensinava, escutava, orientava. Ele fazia questão de acompanhar cada fase, cada mudança, cada dificuldade. A nossa casa tinha vida, tinha conversa, tinha rotina, tinha segurança. E então, aos poucos, isso começou a desaparecer. No início, eu tentei negar. Disse para mim mesma que era apenas uma fase, que ele estava sobrecarregado, que algo externo estava afetando ele. Mas a verdade começou a se impor de um jeito silencioso. Ele estava ali, mas não estava mais presente. O olhar não era o mesmo. A voz não era a mesma. As reações não eram as mesmas. Quando o box tomou a mente do Mangold, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não foi medo imediato, foi estranhamento. Era como olhar para alguém que você ama e perceber que aquela pessoa não está mais inteira. Aos poucos, a casa ficou silenciosa. Neobot começou a se fechar. Litânia Bot passou a falar menos, a observar mais. E eu tentava sustentar tudo sozinha, mesmo sem entender como. Eu me sentia impotente, culpada, como se eu tivesse falhado em proteger quem eu mais amava. Ver o Mangold dominado foi uma das experiências mais dolorosas da minha existência, porque não era apenas a perda de um companheiro, era a sensação de que alguém tinha roubado a essência dele. O box não dominou apenas a mente do Mangold. Ele tentou apagar tudo o que ele era, e isso doeu mais do que qualquer ataque direto. Eu sentia raiva, mas também sentia tristeza e, acima de tudo, um vazio enorme. Eu me perguntava todos os dias se algum dia ele voltaria a ser quem era, se os nossos filhos voltariam a reconhecer o pai que sempre esteve ali, se aquela família que construímos ainda existia ou se tinha se perdido para sempre. Houve noites em que eu permanecia acordado, apenas pensando, sem respostas, sem soluções. E o mais cruel de tudo era a incerteza. Não saber se aquilo teria um fim, não saber se estávamos lutando